Então boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um webinar para pais, organizado pela UCC de Lousada, na tentativa de continuarmos a intervenção que foi iniciada mais ou menos por esta altura convosco no ano passado, uma tentativa aqui de vos informar sobre aquilo que está a ser realizado nas escolas e organizado no âmbito da abertura do ano letivo 2021-2022. Este webinar terá duas partes à semelhança daquilo que aconteceu no ano passado. A primeira parte com uma breve exposição sobre algumas das medidas na continuação do ano passado e depois uma segunda parte para a colocação de questões que podem colocar por escrito. Estará alguém da nossa equipa a recolher essas questões e no final da apresentação eu tentarei responder dentro daquilo que for possível às vossas dúvidas. A duração prevista do webinar é cerca de 60 minutos, podendo alargar um pouco mais caso existam dúvidas ou questões para isso. À semelhança daquilo que tem vindo a ser veiculado por nós em termos de webinars, vamos organizar a apresentação em 3 grandes partes. A primeira parte no âmbito do que é que o encarregado de educação precisa de saber e fazer. O que é que o encarregado de educação pode fazer para orientar o seu filho na escola e uma parte 3 mais relacionada com o isolamento profilático e todas as medidas que lhe são relacionadas. Neste âmbito, nós iremos dedicar um pouco mais de atenção àquilo que é o âmbito da vacinação neste momento e as implicações da vacinação no processo de isolamento profilático. E gostaria também de vos alertar que tudo aquilo que estamos a dizer neste webinar é a data de hoje, 24 de setembro. Portanto, poderão haver publicação de outras normas ou orientações que, entretanto, mudem ligeiramente a intervenção na escola ou alguma das informações que darei aqui hoje. Portanto, gostaria de vos alertar para este facto. Então, começando por aquilo que o encarregado de educação precisa de saber e fazer. Nós não vos vamos maçar necessariamente sobre esta questão, porque isto já estamos há mais de ano e meio em pandemia, portanto, sabemos perfeitamente que estas são as medidas de prevenção comunitária, portanto, o distanciamento social, a higienização das mãos e a etiqueta respiratória e a utilização da máscara são fundamentais para o controlo desta infecção e desta doença, mesmo no âmbito em que agora nos encontramos com grande parte da população vacinada. Eu vou falar um bocadinho mais sobre isto à frente. Continua a ser fundamental que os encarregados de educação façam a monitorização de sintomas dos seus filhos em casa. Maioria das crianças no parque escolar de Lousada não são vacinadas, portanto, são crianças com idade inferior aos 12 anos e, portanto, não são vacinadas e, portanto, têm uma exposição acrescida à infecção e à doença. Portanto, aquilo que vos dissemos no ano passado continua a manter-se atualizado. Sempre que a criança tem febre, tosse ou outros sintomas respiratórios, é motivo para ligar para o SNS 24 ou para o ADC local. Mesmo que existam outros sintomas que não estes, será fundamental que liguem para a unidade funcional onde estão inscritos, seja o SF, seja o CSP, para que a criança seja avaliada, está bem? Nessa sequência, criança doente não deve ir para a escola. Gostaríamos também de vos dizer que, apesar de continuar a ser um preciosismo, uma medida extra, normalmente pouco veiculada, é prudente quando alguém do agregado familiar está doente ou apresenta sintomas muito sugestivos de Covid, que os filhos não vão à escola até essa pessoa do agregado familiar ter conhecimento do resultado do teste de Covid. Está bem? Portanto, aquilo que nós pretendemos é que haja sempre uma avaliação ou uma validação clínica antes da criança ir para o espaço escolar.
sempre que isto acontecer, entrar em contacto com a escola para avisar sobre a ausência da criança e o motivo dessa ausência. No âmbito da escola, obviamente, os pais deixam ficar as crianças à entrada da escola, não entram no espaço escolar e a criança fica sob a responsabilidade dos docentes e não docentes que lá se encontram e também da sua própria responsabilidade, dependendo da idade da criança que estamos a falar. Seria importante que alertassem os vossos filhos para a necessidade de continuarem a cumprir as regras que foram estabelecidas no ano passado e que continuam a ser estabelecidas este ano no âmbito das escolas. Portanto, sempre uma lavagem, uma higienização das mãos que seja frequente, a utilização adequada da máscara, seja comunitária ou não, por favor, continuar a respeitar a semivida das máscaras, sejam máscaras descartáveis, sejam máscaras laváveis, respeitar o distanciamento físico e manter as regras nos recreios, nas refeições e nos lanches. Uma vez que estamos em fase pandémica ligeiramente diferente da do ano passado e que grande parte da população está vacinada, podem haver, como perceberam esta semana, algum alargamento de medidas, não temos medidas tão restritivas. Ainda assim, se os vossos filhos frequentarem os bares das escolas, incentivem-nos a adquirir lá o lanche e a ingeri-lo sempre que possível em espaço aberto, ok? Isto aqui não tem a ver só com o prevenir que as pessoas fiquem em isolamento profilático, mas é também, podendo ser um contacto de alto risco, impedir que não venham a ser positivos. Também é muito importante evitar aglomerados e aqui, neste âmbito, é tão importante manter ou evitar os aglomerados dentro do espaço escolar como à porta do espaço escolar. E esta imagem que nós utilizamos com alguma frequência é bastante ilustrativa disto que acabei de dizer. Portanto, não adianta mantermos regras quando entramos em determinado espaço, se quando saímos dele, basicamente nos esquecemos de tudo aquilo que temos vindo a fazer. Portanto, alertar-vos aqui para esta questão e incentivar-vos aqui a transmitir esta informação aos vossos filhos. À semelhança do que aconteceu no ano passado, as escolas estarão também atentas à presença de sintomas nos vossos filhos, portanto, nos alunos, e sempre que houver um sinal ou um sintoma que possa levar a pensar que seja um caso suspeito de Covid-19, irá haver uma ativação de um fluxograma que levará ao isolamento da criança na sala de isolamento e à chamada para contacto convosco para que vão à escola buscar a criança, ok? À semelhança também do ano passado, continuará a existir o elo de ligação na UCC, tanto para ajudar a fazer a gestão de casos suspeitos ou confirmados de Covid-19 no espaço escolar, mas também para garantir que tanto os encarregados de educação como as escolas tenham informação de forma atempada e a sua situação clínica bem avaliada e criteriosamente cumprida. Em relação àquilo que é o isolamento profilático, eu não vou detalhar necessariamente aquilo que é o isolamento profilático. Eu creio que grande parte da população de Lousada já esteve em isolamento ou já teve contacto com alguém que esteve em isolamento, portanto, já toda a gente, ou quase toda a gente, está familiarizado com a questão de que não deve sair de casa, não deve receber visitas, de que deve permanecer isolado numa parte da casa, preferencialmente um quarto com acesso à casa de banho, de preferência apenas para si. Se for uma casa de banho partilhada, terá que se reforçar as medidas de higienização e, portanto, eu não vou amassar-vos com esta questão. De qualquer forma, dizer-vos que neste âmbito continua a ser muito, muito importante atender os números privados. Continuamos muitas das vezes a utilizar os nossos
telefones pessoais e por este motivo é que o número não fica disponível. Por favor, verificarem se nos vossos telemóveis a opção de reter chamadas de números privados está desbloqueada para que consigamos entrar em contacto convosco e continua a ser importante manter os dados na escola atualizados e completos. Portanto, as escolas vão vos pedir nome completo da criança, o número do utente, o número do telefone, o vosso e-mail ou provavelmente o contacto local de trabalho para garantir que não existem quebras de comunicação e de informação. No âmbito daquilo que é a vacinação, que é a grande nuance em relação ao que tínhamos no ano passado. É veiculado na comunicação social, como toda a gente sabe, que grande parte da nossa população já está vacinada, a população elegível para vacinação, e que, portanto, obviamente, tem um impacto naquilo que é a diminuição da transmissão da doença e também na sua severidade. Ou seja, temos cada vez menos casos e casos cada vez menos graves. Esta é a importância da vacinação e quem não a fez ou está em dúvida se a deve ou não fazer, aconselhamos e recomendamos que a façam, porque tem de facto impacto naquilo que é a severidade e a capacidade de transmissão deste vírus especificamente. Agora, o que a vacina não faz, de uma forma completa e plena, é impedir que haja transmissão da doença, ok? Não é por eu estar vacinado que deixo de ser capaz de contrair a doença e de a transmitir, ok? Garante é que eu mesmo estando vacinada, se for infectada, possivelmente tenha sintomas mais ligeiros e que a probabilidade de ser internada nessa sequência seja cada vez menor. Portanto, estou a incidir neste aspecto de uma forma concreta para que percebam que, embora a vacinação seja muito, muito importante, não é uma medida única de combate ao vírus SARS-CoV-2. Portanto, a questão da máscara e a questão do estabelecimento de algumas regras e da continuidade dessas regras continua a ser muito importante, principalmente nos contextos escolares, em que vamos ter, em muitas situações, crianças que não estão vacinadas, está bem? Dizer-vos também que continuamos a ter alguns adultos vacinados que, entretanto, foram infectados. Portanto, não é pelo facto de estarem vacinados que não contraem a doença. Para além disso, também já perceberam que no âmbito daquilo que nas notícias se fala de variadas estirpes. É como se o vírus tivesse a capacidade de ir mudando ligeiramente e, portanto, o facto de ele mudar ligeiramente também pode torná-lo menos sensível à vacinação. E, portanto, aqui a questão da mutação do vírus e da sua possibilidade de mudança constante também dificulta esta nossa garantia em relação à vacinação e, portanto, alertar-vos para continuarem a pedir aos vossos filhos, ensinar aos vossos filhos que o cumprimento de outras medidas continua a ser tão importante como era no ano passado. Sempre que houver uma situação, isto também já não é novo, de isolamento profilático, os comunicados continuam a ser enviados pela escola. Portanto, há uma avaliação da pessoa que está positiva, há um levantamento daquilo que é a sua história de infecção, há a sinalização dos contactos de alto risco, que, entretanto, serão isolados, em princípio, 1 a 1, telefonicamente, pela nossa equipa. Posteriormente, nesse dia ou no dia seguinte, a Autoridade de Saúde irá enviar para a escola o comunicado relativo àquela turma que foi isolada,
e, posteriormente, a escola enviará para cada um dos encarregados de educação por e-mail esta informação. Daí ser muito importante que cada um de vocês deixe ficar nas escolas o e-mail atualizado. Já deverão conhecer este formulário, basicamente é o comunicado e também os panfletos da Direção-Geral de Saúde que continuam a estar atualizados. Em relação à realização do teste de alta, neste momento aquilo que está preconizado é a realização de um primeiro teste ao 5º dia após o contacto com a pessoa infectada e depois ao 10º dia, portanto após esse contacto, portanto alguns dias, cerca de 4 dias antes da alta do isolamento profilático. Ambos os testes são importantes, ok? Não é por fazermos a realização ou por fazermos o primeiro teste ao 5º dia que o do 10º dia deixa de ser importante. Nós sabemos que entre 60% a 70% dos casos que temos nas escolas, casos secundários, portanto, casos que aconteceram na sequência de contactos com pessoas positivas no contexto escolar, são assintomáticos, ou seja, não há qualquer demonstração de sintomas. Portanto, a realização deste teste antes da alta é muito importante para garantirmos que a pessoa tenha uma alta segura, não só para a escola, mas também para a sua família. Sabemos também, existem muitos pais que nos dizem que a questão da zaragatoa é muito traumática para o filho, que há uma grande dificuldade. Portanto, quando isto acontecer e de facto não houver outra possibilidade que não a realização do teste, não havendo a possibilidade de fazer o teste por zaragatoa, existem neste momento os testes de saliva, que têm também uma sensibilidade boa e, portanto, poderão ser utilizados. Relembrar-vos que não é por termos um teste negativo que deixamos de ter que cumprir o isolamento profilático até ao final. O isolamento profilático que está neste momento definido após contacto são 14 dias. Há muita gente que continua a achar que é o 10º dia porque há uma regra ou uma possibilidade ou um ponto definido na norma de rastreio de contactos sobre o 10º dia, mas isso é uma medida excepcional e que requer sempre avaliação da autoridade local de saúde. Está bem? Não é a primeira vez que temos pessoas assintomáticas que ao 12º ou ao 13º dia têm um teste positivo. Portanto, aqui esta importância. Podem também haver situações em que há necessidade de prolongar o isolamento profilático, porque, entretanto, surgiram mais meninos positivos na turma e, portanto, há um contacto posterior àquele que levou àquele isolamento e, portanto, há necessidade de prolongar o período de isolamento para além dos 14 dias. Sempre que o vosso educando fica em isolamento profilático, irão receber uma declaração de isolamento profilático, muito semelhante a esta que vos apresento aqui, e que é enviada neste momento de forma muito atempada por e-mail. Okay? Mais uma vez, lembrar-vos da importância dos vossos dados estarem atualizados na escola. Em relação a quem já foi positivo. Portanto, estas regras mantêm-se atualizadas. Quando se foi positivo há menos de 90 dias, não se volta a ficar em isolamento profilático e só se faz teste se novos sintomas. Não se fica isento da necessidade de adoção de medidas comunitárias, à semelhança daquilo que acontece com as pessoas vacinadas. E, portanto, o acompanhamento nestes casos, no âmbito do isolamento, é feito pela unidade de saúde, no âmbito da positividade é feito pela sua unidade de saúde e a alta é dada pelo médico de família. Portanto, a partir do momento que são positivos,
o processo, por assim dizer, transita para o vosso médico e enfermeiro de família e são estes que fazem o vosso acompanhamento de sintomas e são estes que depois vos dão alta. A declaração de isolamento profilático, neste âmbito, deixa de fazer sentido e, portanto, passa a ser substituída pelo CIT, pelo Certificado de Incapacidade Temporária, também conhecido por baixa, e, portanto, continua a ser este o documento para quem está positivo. De relembrar que não existe, entre aspas, documento de alta para os positivos, portanto, aquilo que está definido é um acompanhamento no âmbito do telefone e, portanto, passando o período de infecciosidade, não havendo sintomas, as pessoas têm alta e regressam à sua vida normal. Portanto, estes eram os conteúdos que vos gostaríamos de transmitir. Fico agora disponível para as vossas questões que podem colocar por escrito e que podemos responder em tempo real. Ok, tenho aqui uma questão que passo a ler, que diz: se o primeiro teste é negativo, por que não deve o aluno ou a criança conviver com os restantes elementos da família? Ora bem, se o aluno foi ou se a criança foi isolada na sequência de um contacto na escola, significa que apenas esta criança foi exposta diretamente ao risco e, portanto, deve iniciar isolamento. Como vos disse há pouco, ao 5º dia pós-contacto é realizado um teste. Se este teste vem negativo, não quer dizer que a criança não possa vir a ser positiva, porque o período de contágio são 14 dias, portanto, o período de incubação da doença são 14 dias. Portanto, ao 5º dia pode estar negativa e, entretanto, desenvolver sintomas ou então até nem os desenvolver e depois, mais tarde, estar positiva. E por este motivo não deve conviver com os restantes elementos da família, porque senão estamos a expor os restantes elementos da família a este risco, ok? E portanto é um risco que é desnecessário. Aquilo que nós aconselhamos às crianças que são muito pequenas ou de colo ou que necessitam de um acompanhamento e de uma supervisão muito próxima é que tenham para si um elemento de referência, ou seja, quase que existe um elemento da família que cumpre par a par o isolamento com esta criança e, portanto, esse par fica isolado dos restantes elementos da família. Quando isto não é de todo possível, é preferível que todos cumpram o isolamento do que estarmos a expor aqueles familiares e os contactos laborais destes familiares também há um risco, ok? Tenho aqui uma questão sobre se a reunião é só sobre Covid. Sim, seria o ponto fundamental da reunião, precisamente por causa de tudo aquilo que vos acabei de explicar. Em termos de saúde escolar, no âmbito do parque escolar de Lousada, o que irá acontecer neste primeiro período é o funcionamento do mesmo projeto que estava em vigor no ano passado, que vocês também conhecem e que eu acabei de resumir aqui em algumas linhas, e iremos fazer o acompanhamento das crianças com necessidades de saúde especiais. No final do primeiro período, dependendo da avaliação pandémica e da situação pandémica que tenhamos, epidemiológica que tenhamos no terreno, poderemos avançar para uma intervenção presencial efetiva nas escolas com outras temáticas. Neste momento, dado que nunca estivemos nas escolas com Covid
com a situação que temos neste momento, estamos a entrar em território desconhecido e, portanto, temos que ter sempre alguma cautela. Depois tenho aqui uma outra questão. Se estou com o meu filho menor em casa por isolamento profilático, eu posso sair e fazer as compras ou ir a consultas? Então, como vos estava a explicar, quando uma criança pequena, que é uma criança de colo, ou que necessita de uma supervisão muito próxima e fica com um familiar de referência, o isolamento é cumprido a par. Ou seja, significa que aquela pessoa não deve também sair de casa para fazer as compras, ou ir para consultas, ou ir para o trabalho, ou para onde quer que seja, ok? É como se ficasse sempre disponível para aquela criança e, portanto, o isolamento é cumprido simultaneamente com aquela criança. Portanto, deve haver uma separação completa dos restantes elementos da família e não deve haver, então, aqui as quebras de circulação, as quebras de isolamento para circulação, seja por compras, consultas ou por qualquer outro motivo. Ok. Depois tenho aqui uma outra questão sobre o meu filho anda no primeiro ciclo, é obrigado a estar de máscara na escola. Então, a máscara só é obrigatória em Portugal em crianças a partir dos 10 anos. De qualquer forma, muitas das nossas escolas de primeiro ciclo recomendaram aos pais a utilização de máscara se as crianças tivessem capacidade para o fazer. E eu já disse isto no ano passado e volto a dizer, se as crianças estiverem treinadas para utilizar a máscara no contexto de uma sala de aula, é uma mais-valia. Se forem crianças que estejam constantemente a manipular a máscara, por vezes poderá não ser assim tão benéfico. Portanto, aqui não é uma questão de uma obrigatoriedade, é uma questão de bom senso e de avaliação. Dizer-vos também que nos últimos 2 dias se tem falado muito sobre a questão de nas escolas a máscara deixar de ser obrigatória no âmbito dos recreios, mas a verdade é que até ao momento ainda não foi publicada nenhuma orientação ou nenhuma norma neste sentido, ok? De qualquer forma, e mesmo que ela venha a ser, eu sugeria que a avaliação desta retirada de máscara pelos vossos filhos, mesmo no espaço exterior, seja avaliada caso a caso. Depende do tamanho da escola, depende do recreio, do tamanho do recreio que está disponível, depende se este é muito ou pouco ventilado. As escolas não são todas iguais, têm recintos diferentes. E também nem todas as atividades que se realizam ao ar livre são isentas de risco. Lembro-vos, por exemplo, que no âmbito da educação física, aquilo que estava sugerido até há bem pouco tempo atrás era um distanciamento de cerca de 3 metros para a realização de desporto. Portanto, todas estas questões devem ser avaliadas, sendo que, por vezes, terá que ser além daquilo que é o obrigatório. Portanto, como vos disse, estamos a entrar em terreno desconhecido, não sabemos necessariamente como é que se comporta o vírus no contexto escolar perante quase 85% da população vacinada e, portanto, temos que ter aqui algumas cautelas, principalmente durante o primeiro período. Posso-vos também dizer com alguma seriedade que durante as férias letivas nós pensávamos que iríamos ter uma diminuição de casos positivos no âmbito das crianças e tivemos muitos casos relacionados com centros de estudo e ATLs. Por isto que vos acabei de dizer, a maioria das crianças não estão vacinadas e como há esta percepção de diminuição de risco, também veiculada pela comunicação social, muitas das vezes também há um aliviar de medidas. E, portanto, a realização de algumas atividades, como, por exemplo, insufláveis, como, por exemplo, idas à piscina, também fomentam aqui alguma probabilidade de aumento da transmissão no âmbito das crianças, principalmente daquelas que são
mais pequenas. Portanto, não estamos, como estávamos há um ano atrás, no pico e a entrar naquilo que não foi uma segunda vaga, mas foi um tsunami, porque tivemos muitos casos em Lousada, Passos de Ferreira e em Felgueiras, fomos bastante investigados, mas estamos a entrar numa situação e num mês em que será necessário ter alguma calma e alguma tranquilidade para percebermos o que é que irá acontecer. Deixa-me ver se terá mais alguma questão. Ok. Temos aqui alguém a perguntar se o isolamento profilático não pode ser reduzido para 10 dias. Esta situação é aquela que vos falei há pouco, portanto, o isolamento profilático está definido neste momento para 14 dias, que corresponde ao período de incubação da doença, e, portanto, esta questão da redução para 10 dias é feita apenas em situações excepcionais e requer uma avaliação cuidada por parte da autoridade de saúde, ok? Nós muitas das vezes temos tendência a comparar as nossas situações com as de outras pessoas e a achar que as medidas que são tomadas são diferentes, mas muitas das vezes elas são diferentes porque as nuances de contágio são também diferentes, ok? Portanto, não é necessariamente matemática, há uma avaliação rigorosa da história da pessoa que está positiva, dos contactos que teve e da definição daquilo que é um contacto de alto risco ou de baixo risco. Já agora dizer-vos que mesmo os contactos de baixo risco, portanto, aqueles que não cumprem o critério do tempo, portanto, contactos de 15 minutos de uma forma próxima num espaço fechado, são considerados contactos de baixo risco e, portanto, aquilo que está preconizado é que realizem na mesma teste. E podemos vos dizer que já tivemos situações recentemente em que contactos definidos como baixo risco estavam também positivos, ok? Ok, tenho aqui uma questão sobre se numa turma surgir um caso de um aluno positivo, poderão outras turmas terem de ficar em isolamento? A resposta a esta questão é sim. Depende, mais uma vez, daquilo que é a avaliação realizada. Portanto, depende, por exemplo, do transporte, se a criança partilha transporte da junta de freguesia, por exemplo, ou da autarquia, ou até um transporte com outras crianças no carro de determinado pai. Essas crianças podem ter que ficar em isolamento também. Podemos ter aqui as questões dos acolhimentos ou dos prolongamentos, como lhe quiserem chamar, em que, apesar de haver, entre aspas, bolhas ou haver grupos definidos, podem estar a partilhar o mesmo espaço. E aqui nós fazemos, como sabem, nós conhecemos todas as escolas e temos noção dos espaços. E, por exemplo, um acolhimento que é realizado num polivalente gigantesco não é exatamente a mesma coisa de um acolhimento que é realizado numa sala pequena. E, portanto, se tivermos nesse contexto meninos em bolha, ok? Só com os seus meninos da sua turma, separados das outras bolhas, mas dentro da mesma sala, pode haver necessidade de os colocar em isolamento se esse contacto for superior a 15 minutos, tal como já vos disse. Podem haver situações também no âmbito do refeitório, em que tenham também que ficar em isolamento. Isto depende do tamanho do refeitório, depende do pé alto do refeitório, depende da ventilação desse refeitório, portanto, essa avaliação é, por norma, realizada. Portanto, quando há uma tomada de decisão para colocar alguém ou alguma turma em isolamento, essa decisão é bastante ponderada e analisada. Muitas das vezes nós até optamos por isolar menos e, portanto, após o primeiro teste, havendo resultados positivos, avançamos naquilo que é o isolamento, porque de facto depende, como vos disse, da variante de que estamos a falar, da sua contagiosidade,
e há quanto tempo aquela situação pode estar naquele contexto, porque, como eu vos disse, muitas das crianças, por vezes, são assintomáticas, não têm qualquer sintoma. E, portanto, apenas quando uma delas dá alerta é que temos conhecimento da situação. Ok, temos aqui uma questão que é a seguinte: não sendo a máscara obrigatória para os alunos do primeiro ciclo, a escola poderá impedir algum aluno que não a usa de frequentar a escola? Então, como estava a tentar dizer, por aquilo que são as orientações e por aquilo que são as normas instituídas, neste momento a utilização da máscara não é obrigatória. De qualquer forma, as escolas podem ter os seus regulamentos próprios e a definição de regras que entenderem necessário. Portanto, aquilo que sugeria era que falassem com o responsável da escola, ou com o diretor da escola, ou com o diretor de estabelecimento de ensino, para tentar perceber aqui esta questão da obrigatoriedade. Percebam também que esta questão de solicitar que todas as crianças utilizem máscara no contexto de sala de aula surge para a proteção dos vossos filhos, ok? Ninguém vai exigir uma medida só porque sim. Portanto, tem a ver com a questão de tentar impedir que os vossos filhos fiquem doentes. Vocês sabem e já perceberam, creio eu, que no início da pandemia, nos alunos mais velhos, nós fazíamos aquilo que se chamava um isolamento geográfico, portanto, só ia para isolamento no âmbito, por exemplo, das turmas do terceiro ciclo ou do secundário, os meninos que estavam à volta do caso positivo, mas que com o avançar da pandemia e o surgimento das novas estirpes, aquilo que foi feito foi avançar para um isolamento de toda a turma. Portanto, apesar da utilização de máscara não impedir que o vosso filho vá para isolamento, pode sim impedir que este seja positivo. Portanto, tentem esclarecer junto das escolas, junto dos vossos professores, o porquê deste pedido ou desta medida. Está bem? Vamos fazer aqui um compasso de espera. Eu creio que há uma outra questão. Ok. Aqui há alguém que pergunta se podemos escolher a opção de fazer o teste de saliva. O teste de saliva é um teste PCR, portanto não tem a ver com os testes rápidos, é um teste com uma maior sensibilidade e, portanto, sim, poderão optar por esta realização, embora ele não seja, eu vou pôr nestes termos, tão bom como o de Zaragatoa. Mas é uma opção melhor do que não fazer teste e é uma opção melhor do que o teste rápido, está bem? Portanto, nos casos em que de facto há muita intolerância à Zaragatoa, ou nos casos em que realmente há um problema anatómico na criança que impede a realização da Zaragatoa, podem falar com quem está a realizar o vosso acompanhamento ou os vossos isolamentos sobre esta opção. Deixem-me fazer aqui um parênteses agora sobre os testes rápidos para vos alertar do seguinte. O teste rápido tem uma eficácia grande e uma efetividade grande naquilo que são os casos suspeitos com sintomas e aquilo que está descrito é nos primeiros 5 dias, ok? Portanto, nos casos das pessoas assintomáticas, pode haver a realização de um teste rápido e esse teste ser na mesma negativo, porque só é detectado no âmbito do teste PCR, ok? Portanto, aqui a possibilidade de termos os testes rápidos disponíveis em qualquer lado e podermos realizar o teste é uma boa medida naquilo que é o âmbito da detecção de um caso suspeito com sintomas precocemente, mas a sua realização não substitui a realização do PCR, ok? Eu queria que ficassem com esta noção, porque o facto
Nós tivemos algumas experiências no final do ano passado, até com a realização de alguns bailes de finalistas, com a utilização de testes rápidos antes desse baile e, afinal, a pessoa que realizou o teste rápido, que estava negativo, entrou e, passado um dia, teve um PCR positivo e levou ao isolamento de algumas pessoas. Está bem? Tem a ver com esta questão da sensibilidade dos testes rápidos, que não são tão fiáveis em casos sem sintomas. Depois tem aqui uma segunda questão, que tem a ver com: o meu filho teve febre, fez o teste, deu negativo, foi diagnosticado com uma otite. Quando pode voltar? Aqui esta questão, reparem, como é que fariam antes da pandemia? É sempre por indicação clínica, portanto, se a criança tem uma avaliação, fez teste, foi negativo, se tem sintomatologia que é sugestiva de outra doença qualquer, de outra infecção qualquer, e se o médico diz deve ficar X dias em casa e depois pode ir para a escola, é sempre uma decisão clínica, ok? Mas aqui há sempre uma validação, não somos nós, no contexto das nossas famílias, a tomar essa decisão, a achar que é só uma febrinha que passa e que, portanto, ou que é uma gripe, ou que é um resfriado e que, portanto, vai tomar alguma coisinha e que depois aquilo acaba por passar, ok? Tem que haver sempre uma validação clínica, é sempre uma questão de segurança. Reparem, se toda a gente fizer isso, as vossas famílias e os vossos filhos nas escolas estarão sempre, sempre, sempre mais protegidos. Deixem-me apenas verificar se existe mais alguma questão. Parece que não. Portanto, apelar mais uma vez àquilo que é a vossa colaboração com as vossas escolas e connosco sempre que os contactarmos. Estamos disponíveis para aquilo que necessitarem. Com certeza faremos mais iniciativas destas em outros âmbitos e, portanto, fiquem atentos à página de Facebook da UCC Lousada e também à informação que vos é veiculada pelas escolas. Agradecer a vossa presença connosco hoje e até à próxima.